templo do Espírito Santo. Ele está tratando aqui dentro desse contexto do nosso modo de viver, pelo fato de nós sermos uma nova criatura, e sendo uma nova criatura, nós somos morada de Deus. Assim como na primeira aliança, no Antigo Testamento, mais conhecido dessa forma, que Deus habitava ali no tabernáculo, no Santo do Santo ou no Santíssimo. Os irmãos sabem que o templo ali ele era dividido em três partes, tinha o Santíssimo, o Santo e o Átrio. É dividido em três partes, né? E tudo isso tem um significado, mas a Arca da Aliança ficava lá no Santíssimo, o lugar mais santo que tinha. Olhando para a nossa estrutura física, nós vamos entender esses processos, nós vamos entender essas revelações dentro do tabernáculo. Deus, ele se manifestava no Santíssimo, no Santo do Santo, no lugar mais íntimo do templo. Nós também somos constituídos, nós somos formados dessa estrutura, nós somos espírito, alma e corpo, né? Conforme Paulo descreve lá no 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então você vê uma sequência, espírito, alma e corpo. Uma vez que nós somos templo, né, a primeira aliança trazia essa figura de que no futuro o templo físico, que é o primeiro templo humano, haveria de se manifestar, que era Jesus Cristo. Nós vemos isso lá no Evangelho de João, capítulo 2, o versículo 19, quando ele diz: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus se escandalizam dizendo que o templo foi levantado em 46 anos, né? Como ele ia fazer aquilo que ele estava dizendo que ia fazer, derrubar o templo e em 3 dias ia levantar. No entanto, eles não estavam entendendo de que templo que Jesus estava falando. Jesus estava falando do seu templo, corpo, ou seja, a sua matéria física. Ele estava falando da sua morte e ressurreição. Ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar ao 3º dia. Então, todos nós, em Cristo Jesus, ao levantar nossas mãos para o Senhor, nós passamos a ser a habitação de Deus como templo, como tabernáculo do Senhor, e a presença de Deus passa a habitar em nós. Então, a partir desse entendimento, desse princípio, nós devemos entender e precisamos compreender isso, para que a nossa vida ela venha a fluir mais e nós possamos alcançar o objetivo e o propósito de Deus para a nossa vida. Nós devemos entender como Paulo ele escreveu em 1 Coríntios 3, o versículo 16, trazendo uma exortação para a igreja do Senhor, como está escrito, 1 Coríntios 3,16 está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então Paulo está trazendo essa exortação, esse direcionamento, dizendo: vocês são templo de Deus, vocês são tabernáculo, vocês são a casa de Deus, vocês são a habitação de Deus. E entendendo dessa forma, a gente tem que tomar muitos cuidado e viver uma vida diferenciada, como se a nossa própria vida, o nosso viver, a nossa caminhada na terra, nós viemos ser um sacrifício vivo, que é o que ele está falando em Romanos capítulo 12, versículo 1. O nosso modo de viver, o nosso estilo de viver é como um sacrifício vivo. E quando ele traz essa ideia de sermos sacrifício vivo, ele está trazendo esse fundamento da primeira aliança, onde ali era feito o sacrifício para perdão de pecado, e aquele sacrifício, né, representando Cristo nos animais, né, era sacrifícios perfeitos, por isso era usado animais, pois animais nós sabemos que são inocentes. Então eles eram figura de Jesus e era sacrificado para perdão de pecado, para que Deus recebesse e perdoasse o povo através daquele sacrifício que representava o seu próprio filho. Agora Cristo veio e se sacrificou no nosso lugar, morreu, Deus recebeu o sacrifício do filho e através do filho nós somos recebidos também pela fé em Cristo Jesus diante de Deus e passamos a viver um estilo de vida comparado ao estilo de vida de Jesus, não no sentido de não pecar e de ser perfeito, mas no sentido de viver uma vida inteira, íntegra, reta diante de Deus como um sacrifício perfeito que foi Jesus. Jesus ele se entregou ao Pai e o Pai recebeu em cheiro suave. Assim a minha vida e a sua vida tem que ser uma vida separada, uma vida santificada como um sacrifício vivo todos os dias. Todos os dias nós temos que nos apresentar a Deus. Pelo menos esse é o objetivo e nós temos que ter esse pensamento que nós devemos nos apresentar como um sacrifício que Deus aceita. O que é o sacrifício? É a nossa própria vida.
é a nossa própria vida. Você é o sacrifício vivo para Deus. Eu sou o sacrifício vivo. Como sacrifício que o Senhor precisa receber, as nossas orações, elas suba como incenso da primeira aliança, que simboliza a oração dos santos nesse momento, na segunda aliança. Suba como incenso e Deus receba. Deus só vai receber essas orações dependendo do nosso estilo de vida. Se nosso estilo de vida em Cristo Jesus é uma vida de santificação, é uma vida onde nós procuramos sempre renunciar. Deus, Ele está vendo. Nós erramos, sim, nós pecamos. Todos os dias nós pecamos, no entanto, não são pecados voluntários. E quando pecamos, logo somos impulsionados pelo Espírito Santo a entrar na presença de Deus, entendendo da nossa fragilidade e que há uma necessidade da gente pedir perdão, porque nós somos um sacrifício vivo e cada dia nós precisamos evoluir, crescer, santificando a nossa vida mais e mais. Então Paulo está dizendo, os vossos corpos têm que ser sacrifícios vivos, porque nós estamos vivos fisicamente e vivos espiritualmente nesses dois campos. Porque nós não podemos ser um sacrifício morto. Quando nós nos tornamos um sacrifício morto para o Senhor, é quando nós não vivemos um estilo de vida que a palavra de Deus nos instrui e nos direciona. Nós não vivemos o estilo de vida que Deus nos direciona pela sua palavra. Então nós nos tornamos um sacrifício vivo. Vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Então isso não vai fluir diante de Deus na nossa vida. As coisas não vão acontecer. Por quê? Porque nós não estamos nos colocando como um sacrifício vivo. Que Deus receba a nossa adoração. Que Deus receba a nossa busca. Que Deus se agrade do nosso caminho. Ao entrar na presença de Deus, a nossa vida tem que estar sendo de uma maneira que Deus agrade. Que Deus venha olhar para nós e diz, nossa, a vida da minha filha, olha lá, ela está lutando, ela está pelejando, renunciando para me servir. Porque ela entende que é a minha habitação, é a minha casa, é a minha serva, é o meu servo. Então ele está lá buscando. Erra, sim, erramos. Mas com cada erro nós entendemos que nós precisamos melhorar, porque nós temos que nos apresentar diante do Senhor como esse sacrifício vivo. Então vem a chave no versículo 2, dizendo, não sede conformado com este mundo. Nós temos aqui uma parte, um versículo dentro desse versículo maior, que traz algo profundo para a nossa vida. Como que nós vamos nos apresentar como sacrifício vivo, que é o que Paulo está dizendo no versículo 1 do capítulo 12. Como nós vamos ser agradável ao Senhor. O versículo 2 vai trazer a direção. Não sede conformado com este mundo. Ser conformado é viver um estilo de vida do mundo, como outra hora a gente vivia. Nós já fomos tirados do mundo. E uma vez que nós fomos tirados do mundo, obviamente o nosso estilo de vida, que é o viver diariamente, a nossa conduta, o nosso caráter, os nossos relacionamentos dentro de casa, porque tudo começa dentro de casa. O nosso relacionamento na sociedade, no trabalho. Tudo nós passamos a ser um testemunho como servo e servo do Senhor. Então, quando nós vivemos assim, nós não estamos aceitando o estilo de vida do mundo, pois eu já estava no mundo e o Senhor me tirou de lá. Então, como eu posso viver nesse estilo de vida ainda? Não posso. Eu sou uma nova criatura, já regenerada em Cristo Jesus. Então, eu estou vivendo agora e preciso viver e buscar por isso diariamente um estilo de vida diferente. Um estilo de vida onde eu sou imitador de Jesus Cristo. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Quando isso acontece, o texto segue dizendo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Há uma necessidade da nossa mente, em outras traduções você vai ler, a nossa mente ela deve ser transformada. A nossa mente ela precisa ser regenerada. Tudo acontece na nossa mente. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 16, o apóstolo Paulo disse, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo que escreveu aqui 1 Coríntios 2, verso 16, é o mesmo que está escrevendo direcionado pelo Espírito de Deus no capítulo 12 de Romanos. Ele fala, não se conforme com o mundo, ou seja, vocês são sacrifício vivo, se apresente como sacrifício vivo o vosso corpo, sacrifício vivo diante do Senhor, se apresente dessa maneira. Não se conforme com o mundo, porque não tenho como eu me apresentar
uma vida agradável diante de Deus se eu me conformar com o mundo. Para mim ser um sacrifício agradável ao Senhor, para a minha vida, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, os lugares onde eu piso, a maneira que eu me conduzo, o meu vocábulo, o meu estilo de vida inverte. Porque tudo isso é uma capacitação que vem sendo feita na nossa vida através do relacionamento. Através do relacionamento diário, nós somos transformados pelo poder e a ação do Espírito de Deus, nos tornando assim, cada dia, pessoas melhores na presença do Senhor. Amém? Então, se você aceita, se eu aceito as coisas do mundo permanecer em mim, não tem como eu ser um sacrifício vivo. Não tem como agradar ao Senhor. Eu vou orar, mas muitas coisas não vão agradar ao Senhor. Eu vou buscar a Deus, mas muitas coisas impedem que eu contemple a glória de Deus na minha vida. Muitas coisas vão impedir que eu venha fluir na minha vida espiritual. Por isso ele está dizendo, não sede conformado com o mundo. Logo em seguida ele está dizendo, não sede. Ele está dizendo, não aceite o estilo de vida do mundo, porque se aceitar não tem como sermos um sacrifício, não tem como nós apresentar o templo como templo santo, como habitação de Deus. Então, para isso precisa de uma transformação, sede transformado pela renovação da nossa mente. Outra hora nós tínhamos uma mente, porque nós não conhecemos a verdade. E observe quem está escrevendo aqui, direcionado pelo Espírito de Deus, é um homem que perseguiu a igreja de Cristo. É um homem que matou servos de Deus. É um homem que foi implacável, defendendo aquilo que ele acreditava ser verdade. E por isso ele chegou a participar da morte de alguém.